Que bom ter a tua presença. Nós queremos comunicar para você o testemunho dos santos, uma riqueza que a igreja nos traz e que pode chegar aí, sobretudo, até você. Além dos conteúdos de testemunho dos santos, também temos conteúdos voltados à espiritualidade, à interioridade. Autores como Thomas Merton, Santa Faustina, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, entre outros que estão aí, conteúdos que vale a pena você ver e participar conosco. Mas vamos juntos para o testemunho de hoje. Hoje eu quero falar de um santo que eu poderia dizer que é capaz de tornar as coisas sempre belas e, sobretudo, pela sua simplicidade. Estamos falando de São João Câncio, esse homem que é padroeiro da Polônia. Ele nasceu no dia 23 de junho de 1390, ali numa região da Cracóvia. Ele tem assim um imenso amor, assim que se manifesta desde a sua pequenez até a sua idade adulta. Trabalhou sobretudo para lecionar nas principais universidades do seu país, levando o conhecimento. Mas muito mais do que ser um modelo de professor, este modelo se fazia sobretudo para atrair não só os alunos a um conhecimento de uma ciência, vamos dizer assim, que trabalha aqui o intelecto, mas também uma ciência que nos leva a deslumbrar-se com aquilo que Deus tem feito e realizado. Como é bonito quando você consegue ver aquilo que a ciência tem a nos oferecer e ao mesmo tempo esta presença de Deus que modela, que forma, que dá origem a todas essas coisas maravilhosas. Bom, ele fazia tudo isso, trabalhou muito nesse projeto, fez realmente o imenso trabalho de cultivar a ciência e a fé. Mas ele também era um homem muito simples, muito humilde, um homem de penitência, né? Ele tinha essa profunda relação com aquilo que era a vida interior. E havia nele uma seriedade, ou seja, ele era sério, convicto, determinado naquilo que eram as escolhas interiores dele, por isso jejuava, né? Praticava mesmo penitência, dormia muito pouco, não comia carne, mas ao mesmo tempo era muito acolhedor com aqueles que muitas vezes eram descartados pela sociedade, de forma especial todos aqueles que eram pobres, né? E aí você vê ele muitas vezes praticando a caridade, ele tirando suas roupas e dando tudo aos pobres, né? Quantas vezes, né, ele fez este ato de bondade, de amor para com outros. Foi até depois conhecido como, vamos dizer assim, o pai dos pobres, por causa que ele fazia isso com muitos daqueles que ele encontrava. Também era de se notar a sua capacidade de poder entrar ali com serenidade nas dificuldades, nas controvérsias, mas sobretudo com aquele espírito, né, que nós conhecemos muitas vezes de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho que nos dizia, né, precisamos sim odiar o pecado, mas amar o pecador. E as coisas que davam errado, ele dizia, graças a Deus, dizia São João Câncio. Então você percebe este espírito, né, esse desejo. Embora muitas vezes ele tinha que participar de situações que ele não gostava, porque ele tinha ali, né, uma raiz, né, vamos dizer assim, nobre, então ele participava muitas vezes de banquete, mas ele queria ficar de fora. Outras vezes ele uma vez se apresentou num banquete, perceberam que ele não estava com as vestes ideais, a pessoa confundiu ele, botou ele para fora e ele era, vamos dizer assim, o cara ali dentro, né? Mas pela sua veste, pela sua humildade, então muitas vezes a pessoa não relacionava que ele era, entre aspas, o proprietário, que ele era o dono, que ele era aquele que era o grande nobre, vamos dizer assim, mas ele deixava ali que essas coisas aconteciam. Outra vez, então, colocaram ele para fora, ele foi lá, teve que trocar de roupa, aí sim deixaram ele entrar. Quando ele entrou, aí vai o garçom, derrama lá uma bebida em cima dele e ele sorri brincando, né? Que justamente aquela roupa tinha seu valor, mas não era para ele ficar preocupado. Tinha um valor porque aquela roupa permitia ele entrar na festa. Esse era o único valor que aquela roupa tinha para ele. Porque do mais, era só um meio de poder amar os outros e dar ali também para aqueles que tanto precisavam. Ele tinha essa vida então de sensibilidade, de simplicidade. Quantas vezes nós temos problemas e em vez de simplificarmos as coisas, fazemos realmente uma tempestade diante daquilo. Mas não, ele simplificava. Tinha uma outra coisa muito forte nele, que é esse desejo de peregrinar, de ir ao encontro justamente daqueles que professaram a fé, seja, né, a peregrinações e romarias ali aos túmulos dos mártires, né, mas também
passar pela Terra Santa. Mas havia ainda escondido ali um desejo, o desejo de poder ser martirizado, de ser levado, né, pelos muçulmanos, né, e justamente entregar a vida por Jesus. Bom, parece que uma vez chegou a oportunidade de ser martirizado, ele foi assaltado, os ladrões pediram tudo que ele tinha, perguntaram ainda se ele não tinha escondido mais nada, ele: não tenho escondido mais nada. Só que aí os ladrões pegaram e foram embora, estavam indo embora porque ele não tinha mais nada. Ele foi lá e se lembrou que ele havia escondido, né, umas moedas, guardado algumas moedas, pegou as moedas e foi atrás dos ladrões e: toma aqui, olha só, esqueceram isso daqui. Ou seja, ele não se importava com essas coisas. Se vocês querem, vamos dizer assim, como diz a palavra, se alguém te toma o manto, né, dá muito mais a ele, né? Se alguém te pede alguma coisa, dá muito mais. Ele é como um desapego total daquilo que para os outros era importante, para ele era insignificante. Também ele se destacava na sua qualidade de pregador, tinha uma capacidade de tocar as pessoas. Muitas vezes nas suas pregações ele chorava, ia lágrimas por causa da ingratidão com a qual nós muitas vezes relacionávamos com Jesus, com o Senhor, por isso ele chorava, e muitas vezes com as lágrimas ele tocava e realmente transformava muitas pessoas. Assim, a sua fama foi se espalhando, né, porque ele muitas vezes ia adiante, diante das dificuldades, enfrentava as adversidades com muito amor, com muita serenidade, com muita paciência e sobretudo com este olhar para o alto. Era uma expressão que ele usava também, ele dizia: olha para o alto, olhar para o alto, mais alto. É justamente isso que nós precisamos sempre olhar para o alto. Enfim, ele vai distribuir depois seus bens sempre aos pobres, né? Ele falece em 1473, com 83 anos de idade, foi canonizado por Clemente II em 1762, ele era celebrado no dia 20 de outubro, mas agora a sua festa acontece um dia antes daquele que era o dia que marcou a morte, né? Então, ele vai ser conhecido realmente como padroeiro da Polônia, como professor santo, como pai dos pobres. Enfim, ele deixa aí a sua riqueza e o seu coração para todos nós, né? Uma herança, mais uma vez, da Polônia, que tem nos gerado grandes santos. Pedimos a ele que possa interceder diante do Senhor por cada um de nós, para que possamos ser simples, possamos olhar para as coisas e poder encontrar ali o belo, a presença de Deus, em vez de tantas vezes complicar todas as situações e adversidades que nos aparecem. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.